E se eu te falar que Exu e Pombagira não surgem na Umbanda, mas também não surgem na Quimbanda, e nem no Candomblé? Existe um anacronismo popular que faz a gente acreditar que Exu e Pombagira surgem agora, no século XX, né, através da Umbanda, ou que vai surgir também ali dentro do Candomblé, ou que vai surgir numa possível Quimbanda antes da formação da Umbanda, ou até mesmo na Macumba Carioca. Mas não é isso que a história vai contar pra gente. Exu e Pombagira, na verdade, são figuras que vão se manifestar já muito antes disso, lá no século XVII, no Calundu. Para entendermos realmente a gênese dessas figuras que a gente vai chamar de Exu e Pombagira, a gente precisa voltar no tempo, né, como eu falei, lá no século XVII, XVIII, onde a gente vai ter uma religiosidade surgindo dentro dos quilombos, principalmente, chamada Calundu, onde a gente vai ter manifestações espirituais, sobretudo relacionados a ancestrais, de um povo que estava no Brasil muito antes do povo Yorubá, que vai trazer o nome de Exu para o Brasil através da figura do orixá Exu. Mas a gente já tinha aqui no Brasil o povo Banto, ou Bantu, que estava aqui no Brasil, já trazendo a sua contribuição religiosa, do culto ancestral, do Inquice, também, e vai se juntar com os indígenas brasileiros, sobretudo os indígenas lá de Jaguaripe, no Recôncavo Baiano, onde a gente tinha a manifestação da santidade, que é onde a gente vai ter o surgimento do culto dos ancestrais indígenas brasileiros, onde a gente vai ter a primeira manifestação de incorporação catalogada, obviamente, dos que a gente vai chamar de caboclo hoje em dia. A historiadora Laura de Melo Souza, no livro O Diabo e a Terra de Santa Cruz, vai escrever e documentar, através de documentos da Inquisição, as práticas mágico-religiosas do Calundu, onde ela vai trazer para a gente detalhadamente o que a própria Inquisição falava sobre as práticas do Calundu, sobre a manifestação dos ancestrais dentro do Calundu e etc. No contexto do Calundu, a gente não vai ter a manifestação de divindades como prioridade, como a gente vai ver no Candomblé Angola através dos Minquice, ou Inquice, Minquice, plural de Inquice. E a gente vai ter, na verdade, as manifestações através dos quilundos, que são espíritos ancestrais que vêm para botar a gente na linha através de punições, através de conselhos, através de uma série de fatores que vão ligar a gente à nossa ancestralidade diretamente e também à ancestralidade da própria terra, onde a gente vai ter figuras como heróis de guerra do próprio Brasil e até mesmo da África, já que a gente ainda está falando do século XVII, então 1600 e pouquinho aí, a gente também ainda tinha uma memória viva daqueles heróis que estavam em África ainda. O termo quilundo, ele na verdade é o singular de ilundo, A gente aqui no Brasil vai falar quilundos no plural, não está errado também, mas o certo seria ilundo, que vai significar espírito divinizado, espírito ancestral, força ancestral. O historiador James H. Sweet, em Recriando a África, ele vai falar muito sobre os quilundos ali, e ele vai nos dizer que o quilundo era invocado e evocado, invocado para dentro, evocado à sua frente, para poder curar, aconselhar, punir, proteger, Então os quilundos já tinham uma manifestação com essa finalidade. Esses quilundos também tinham nomes que eram dados, O quilundo, na verdade, ele era chamado de tatas, mas não por consequência do tata na tradução de pai somente, mas da figura paterna, aquele que pune, aquele que faz o conselho mais bravio, aquele que sustenta e protege, ao contrário da figura banto para a mulher, para a mãe em si, que seria aquela que alimenta, aquela que cuida das feridas, etc. E o quilundo, ele era o nome da categoria dos espíritos, porém ele tinha espíritos já determinados dentro da prática do calundu, como por exemplo, Tata Mulambo, Tata Caveira, Tata Rompe-Mato, Tata Treme-Terra. A gente vai ter diversos quilundos que já se manifestavam com esses nomes e que a gente vai ver hoje também em alguma linha, Uma das figuras mais importantes do calundu foi Luzia Pinta e outras figuras, obviamente, mas que também foi o marco talvez do final da expressão tão forte do calundu, pois ela sofreu com a perseguição da Inquisição, e foi perseguida e levada embora do Brasil para Portugal para poder tentarem fazer com que ela admitisse que ela tinha pacto com o diabo, mas ela não admitiu. Não temos todo o registro sobre Luzia Pinta, sobre o que aconteceu com ela depois de todo esse processo de tortura pela Inquisição, mas o Brasil acaba dissolvendo bastante o calundu por consequência da perseguição da Inquisição. Com o passar dos anos, os próximos séculos vão se desenvolver outras religiosidades, como por exemplo a cabula, também que vai trazer muita influência do islamismo para dentro das religiões afro-indígenas brasileiras. E com o surgimento das grandes capitais, surge Rio de Janeiro como a grande metrópole, São Paulo e Bahia, E as pessoas começam a ver as grandes metrópoles como uma possibilidade de mudança de vida, de fugir da perseguição, fugir da escravização, E o movimento abolicionista começa a fazer suas práticas políticas para tentar abolir a escravidão. Com isso, muitos escravizados, indígenas, ciganos, mulheres que são perseguidas pelos seus maridos, muçulmanos, vão fugir, sobretudo para o Rio de Janeiro, na esperança de uma mudança de vida. Como a gente vê até hoje as pessoas fazendo isso, indo para o Rio de Janeiro, para São Paulo, falando que vai mudar de vida. Com a chegada no Rio de Janeiro, obviamente, não se muda a vida do dia para a noite, eles vão se reunir num lugar específico chamado Pequena África, que recebe esse nome justamente pela grande concentração de africanos que vão estar ali se refugiando e mantendo uma resistência, como se fosse um quilombo urbano. Então a Pequena África começa a juntar muçulmanos, indígenas, ciganos, mulheres, e ali começa a surgir uma religiosidade ecumênica, onde o intuito era, por exemplo, se uma pessoa dessa comunidade estivesse doente, todos eles se reuniam dentro da sua fé para poder fazer uma gira em torno de trazer a cura para essa pessoa, cada um dentro da sua fé. Então aquele que praticava o calundu
chamava o quilundo. Aquele que praticava, por exemplo, o culto de orixá, chamava um orixá. Aquele que praticava uma prática mais voltada para a divindade banto, chamava o inquice, né? O muçulmano fazia suas rezas, o cigano fazia as suas rezas, o indígena fazia a pagelança, a utilização de defumação, do fumo e etc. E ali se tinha uma prática ecumênica. Essa prática vai acabar sendo chamada de macumba por consequência do uso tanto do instrumento, que era feito de uma árvore que se chamava macumba, quanto da própria árvore, já que a gira era feita em volta dessa árvore. A macumba, por estar no Rio de Janeiro, acaba sendo chamada de macumba carioca. E estamos falando do século XIX, né? Então, quando chega ali o início do século XX, né, o final do século XIX, quando chega massivamente o povo iorubá no Brasil, a gente precisa levar em consideração que esse iorubá que chega no Brasil, ele não é o iorubá que vai trazer o culto de orixá, não é um babalaô, não é um babalorixá que vai chegar aqui para poder falar sobre a própria espiritualidade dele, já que em África ele já tinha sido catequizado, já tinha sido cristianizado através de uma questão política para poder demonizar o próprio culto de orixá. Isso acontece por consequência de uma tradução bíblica feita por Samuel J. Crofter, que era um bispo anglicano, né, que traduziu a Bíblia para o iorubá, e toda vez que aparecia Lúcifer, aparecia diabo, inimigo, tudo isso ele traduzia para Exu, isso na esperança de demonizar o culto dos orixás, já que Exu é o orixá mais importante do panteão iorubá, pois sem Exu não se conversa com os outros orixás. Então esse próprio iorubá já catequizado, já cristianizado, vai chegar no Brasil já com essa visão de que Exu é o diabo. Para o cristianismo, né, o que seria aspectos malignos, aspectos relacionados ao próprio diabo? A libido, o sexo, né, a utilização do fumo, da bebida, né, os vícios, entre aspas, né, a gente vai ter isso voltado para o diabo, segundo a visão cristã, né? Porém, quando esse iorubá chega escravizado no Brasil e ele vai se refugiar na pequena África também, ele vai olhar a manifestação do quilundo, né, ou dos ilundos em si, dentro das macumbas cariocas, e ele vai observar aqui, ele vai falar o quê? Que aquela manifestação onde aquela entidade vem para punir o seu próprio filho, para botar o dedo na cara e falar, para se manifestar dentro de uma cura mágica, né, para se manifestar falando sobre sexo, falando sobre vícios, livrando pessoas, atacando pessoas também, ele vai olhar para aquilo e vai falar que é o próprio diabo, né? Afinal de contas, ele tem uma visão cristã, como até hoje qualquer pessoa que é protestante ou católico vai olhar para a nossa prática e vai falar que a gente está cultuando o diabo, né? Então imagina nessa época, então o que vai acontecer? Eles vão olhar, chamar de diabo, e quem é o diabo para o povo iorubá cristianizado? Exu. Então o quilundo passa a ser chamado de Exu pelo próprio povo iorubá que vem aqui catequizado. Então era Exu e Exu mulher, já que não tinham uma figura feminina. Porém, o termo Exu e Exu mulher não cabe muito bem por consequência de que Exu termina com U, e U no dialeto português, no nosso português brasileiro, acaba trazendo um aspecto masculino. Então eles vão procurar dentro do panteão banto, né, ali do inquice, um inquice que se pareça com aquela manifestação ali. Qual é o inquice que se parece com aquela manifestação? Pambo-Indila, né? Pambo-Indila é um inquice masculino, também senhor da encruzilhada, da comunicação, da fertilidade, etc. Mas isso pouco importava. O que importava era terminar com A para ter um aspecto feminino. Então Pambo-Indila, né, passa a ser o nome dado ao Exu mulher, ao quilundo mulher, né, e Exu o nome dado ao quilundo homem, né? Então a gente vai ter Exu e Pambo-Indila, que com o passar do tempo, por causa do telefone sem fio, a gente vai ver Pambo-Indila virar Pombagira. E assim a gente tem o nome de Pombagira. O Exu e a Pombagira nunca deixaram de ser quilundo. A primeira manifestação catalogada que a gente vai ter em terras brasileiras sobre Exu e Pombagira acontece no Calundu, justamente por consequência de ali já se manifestar Tata Mulando, né, a gente ter Tata Rompe-Mato e etc, onde a gente vai ter essa manifestação já sendo exatamente o que a gente tem até hoje em dia, né, que é entidades que vêm para proteção, para nos livrar de perseguição, entidades que estão nos ensinando a lidar com as nossas próprias sombras, que vem para punir a gente se a gente não estiver andando na linha, que cobra a gente, que fala com a gente como a gente fala. Então, né, se a gente vai falar que Exu é de um, é de outro, surge um, surge o outro, a gente tem que dar o crédito, na verdade, ao Calundu, né? Apesar de que também não podemos dar esse crédito, já que essa manifestação já acontecia em África de uma forma diferente, né, da divinização do seu ancestral particular. Aqui no Brasil a gente transforma uma manifestação ao seu ancestral e também ao ancestral da própria terra, aos heróis de terra aqui, né? Então, não existia uma linha específica em África, nas terras bantus, Congo, Angola e etc. Né? Porém, Exu e Pombagira, a gente vai entender que surgem lá as primeiras práticas lá no Calundu. Todas as referências do vídeo para poder fazer esse vídeo, para poder falar para vocês, estão aqui no comentário, aqui na descrição do vídeo. E também, quem quiser se aprofundar um pouco mais, tem o meu livrinho, né, Umbanda Histórica, onde eu falo também de Quimbanda, apesar de estar em fase de término o Quimbanda Histórica, mas eu tenho uma parte só sobre Quimbanda, aqui explicando do surgimento da Quimbanda como prática religiosa. E, obviamente, como eu gosto sempre de grifar, não é um livro escrito da minha cabeça. A gente tem aqui todas as menções relacionadas a uma questão bibliográfica para você poder pesquisar, desde museu até mesmo historiadores, antropólogos, filósofos, etc. Certo? Então, confere tudo aí, compartilha, curte o vídeo, tamo junto.